Imagine um assassino que não apenas matava, ele escrevia cartas para os jornais relatando seus crimes brutais. O homem que debochava da polícia, que enviava códigos secretos e que ameaçava matar crianças e ônibus escolares. Esse homem ficou conhecido como o assassino do Zodíaco. Ele assinava tudo com um símbolo estranho, um círculo com uma cruz. Mais de 50 anos depois, o caso continua sem solução. A polícia, apesar de inúmeros suspeitos, nunca conseguiu provar quem ele realmente era. Hoje, vamos reconstruir essa história completa, com fatos reais, verificando os crimes, as cartas e o perfil psicológico do assassino, e as teorias mais aceitas sobre quem ele era. Prepare-se, porque esse não é apenas um caso criminal, é um dos maiores mistérios da história. O primeiro crime, 20 de dezembro de 1968, Lake Hammond Road, Califórnia. Dois adolescentes estavam em um encontro, David Faraday, 17 anos, e Beth Lou Jensen, de 16. Eles estavam estacionados em uma área isolada, famosa por ser um ponto de encontro de casais. Um carro parou atrás deles, um homem desceu e começou os tiros. David foi baleado a queima-roupa dentro do carro, já falecendo dentro do veículo. Beth correu, mas infelizmente foi atingida várias vezes nas costas e acabou morrendo a poucos metros do carro. Nada foi roubado, nenhuma testemunha clara, nenhuma motivação aparente. O assassino desapareceu. Na época, a polícia tratou como um crime isolado, mas 6 meses depois, tudo mudaria. O segundo ataque, 4 de julho de 1969, Blue Rock Spring Park, outro casal dentro de um carro. Darlene Ferrin, 22 anos, e Mike Maggio, de 19. Um carro parou atrás deles. O homem desceu com uma lanterna. Eles pensaram que era um policial, então os tiros começaram. Mike foi atingido na mandíbula, ombro e perna. Darlene foi atingida várias vezes também. Foi relatado que o serial killer teria ido embora, mas voltou e deu mais alguns tiros. Darlene, com apenas 22 anos e uma vida toda pela frente, morreu. Mike, depois de muita luta, sobreviveu. Pouco depois, a polícia recebeu uma ligação de um telefone público. Uma voz masculina disse calmamente: Vallejo Police Department. I want to report a double murder. May I have your Go name 1 and where mile you're calling? east on Columbus Parkway, Public Park. You'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Era o assassino. Ele estava assumindo os dois crimes. Assim nasce o Zodíaco. Algumas semanas depois, 3 jornais da Califórnia receberam cartas. Cada uma continha um símbolo de círculo com cruz, parte de um código criptografado, uma mensagem ameaçadora. Ele exigia que os jornais publicassem as cartas ou mataria mais pessoas. Foi nessas cartas que ele assinou pela primeira vez. Este é o Zodíaco falando, dando o próprio apelido que ficaria marcado na história. O primeiro pitograma tinha 408 símbolos. Foi decifrado por um casal de professores. A mensagem dizia que ele gostava de matar pessoas porque era mais divertido do que matar animais, e que quando morresse, suas vítimas seriam seus escravos no paraíso. Isso revelou algo importante. Ele não matava por dinheiro, nem por vingança. Ele matava por prazer e por atenção. Na mente do monstro, especialistas que estudaram as cartas e os crimes apontam alguns traços. Primeiro, necessidade extrema de atenção. Ele não queria apenas matar, ele queria ser famoso. Segundo, comportamento narcisista. Ele se via como mais inteligente que a polícia, sempre provocava e zombava. Terceiro, perfil de psicopatia. Falta de empatia, frieza e ausência de remorso era algo nítido. Quarto, necessidade de controle. Ele amarrava vítimas, planejava ataques e controlava a narrativa através da mídia. Quinto, fantasia de poder. A ideia de que as vítimas seriam seus escravos no paraíso mostra uma mente dominadora e fantasiosa. Alguns perfis do FBI sugerem homem branco, entre 25 e 40 anos, inteligente, socialmente isolado, com interesses em códigos e armas, provavelmente dificuldade em relacionamentos. Muitos investigadores também acreditam que ele gostava mais da atenção das cartas do que dos próprios assassinatos. O ataque do lago, 27 de setembro de 1969. Brian e Cecilia Shepard estavam juntos quando um homem se aproximou usando um capuz preto, símbolo do zodíaco no peito, e óculos escuros e uma arma. Ele disse ser um fugitivo que acabara de fugir da prisão e só queria dinheiro e um carro para continuar a fuga. Forma maldosa e inteligente de fazer as vítimas não reagirem, achando que logo ele iria embora. Mandou o casal se amarrar. A moça amarra o Brian e Zodíaco amarra ela. Depois, de forma brutal, começou a esfaquear as vítimas. Cecilia recebeu 10 facadas e Brian 6. Antes de ir embora, o assassino escreveu na porta do carro:
datas dos crimes anteriores, o símbolo do zodíaco e a data daquele ataque. Cecília, depois de uma grande luta, não resistiu aos ferimentos, falecendo 2 dias depois. Brian, apesar de muito machucado, conseguiu sobreviver, sendo assim mais uma testemunha direta, ajudando na investigação. O assassinato do taxista, 11 de outubro de 1969, São Francisco. O taxista Paul Stine pegou um passageiro, sem imaginar que era um monstro ali, e seria sua última corrida. Durante a corrida, o homem atirou na cabeça do taxista, depois cortou um pedaço da camisa da vítima e levou embora. Algumas testemunhas viram o assassino sair andando. A polícia recebeu a descrição errada pelo rádio, avisando que era um homem negro. Esse erro custou caro. O verdadeiro suspeito era branco. 2 policiais viram um homem branco andando perto do local, com as mesmas descrições das testemunhas. Mas como a polícia havia se comunicado de forma errada, o homem não foi abordado. Provavelmente era o Zodíaco. Dias depois, ele enviou uma carta com um pedaço da camisa, provando que era o assassino. Em sua carta, ele também ameaçou atacar um ônibus escolar. Isso causou pânico na Califórnia. O total de vítimas confirmadas pela polícia eram de 5 pessoas e 2 sobreviventes. O Zodíaco afirmava ter matado 37 pessoas, mas isso nunca foi confirmado. Por que ele nunca foi pego? Alguns motivos principais: a tecnologia limitada na época. O DNA não existia como hoje e não tinha câmeras em tantos locais. Poucas testemunhas e possível inteligência acima da média. E muitos atribuem a erro dos próprios policiais da época. Era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. O principal suspeito, o mais famoso, foi Arthur Leigh Allen. Motivos: morava perto dos crimes, era suspeito pela polícia, tinha interesse em armas, usava um relógio da marca Zodíaco. Foi denunciado por conhecidos, mas existem problemas. DNA não bateu, impressões digitais não bateram, sobreviventes não o reconheceram. Nunca foi realmente provado que ele era o assassino. Mesmo assim, continua sendo o suspeito mais citado. O código resolvido em 2020. Um dos códigos mais famosos, chamado 340, foi decifrado em 2020. Depois de 51 anos, a mensagem não revelou identidade, apenas mais provocações. Ele dizia não ter medo da câmera de gás e que aquilo o levaria ao paraíso. Mesmo décadas depois, ele continuava debochando. O desaparecimento. As cartas continuaram até 1974. Depois disso, silêncio. Nenhum crime confirmado, nenhuma carta confiável. As teorias são: ele morreu, foi preso por outro crime ou simplesmente parou. Até hoje é um mistério que ninguém sabe. O assassino do Zodíaco matou, desafiou a polícia, provocou a mídia, deixou um rastro de destruição, mostrando que o ser humano pode ser brutal, e desapareceu sem realmente pagar pelos seus crimes. É insano pensar que enquanto o jornal falava dele, as pessoas estavam aterrorizadas, a cidade em pânico, os familiares das vítimas sofrendo. Ele provavelmente estava assistindo tudo em sua casa de forma anônima e feliz. Ele não queria apenas matar, ele queria ser lembrado, e conseguiu. Mais de meio século depois, e ainda estamos falando dele. O ser humano gosta de histórias com começo, meio e fim. Mas o monstro zodíaco nunca foi identificado, nunca foi preso, nunca confessou. E talvez nunca saberemos quem ele realmente era.